Quando os mergulhadores experientes tentam mergulhar em grutas pela primeira vez, a sua confiança e experiência podem ser prejudiciais quando acontece um desastre. Esta é a trágica história do acidente fatal em Jacob's Well, em novembro de 1983. Richard Patton e Clark McConnell eram estudantes da Texas State University, em San Marcos, ambos mergulhadores bastante experientes que tentavam obter as suas certificações de instrutores de águas abertas. O estado do Texas ofereceu um curso avançado de mergulho ministrado por um instrutor mestre de mergulho chamado Don Dibble. Don era um mergulhador de resgate do condado de Hayes e um antigo mergulhador da Marinha, que era proprietário de uma loja de mergulho local. Com décadas de experiência em mergulho, era altamente qualificado como instrutor e bem versado nos riscos associados à atividade, dando aulas com uma forte ênfase na segurança. Uma das suas instruções mais importantes foi para se manter longe do Poço de Jacob. A apenas 30 minutos de distância, o Poço de Jacó atraiu muitos mergulhadores para a morte. É uma área recreativa incrivelmente bela, com águas cristalinas que revelam um buraco profundo num rio raso. Muitos nadadores mergulham livremente na piscina e tentam tocar no fundo a 7,5 metros de profundidade antes de regressarem rapidamente à superfície. No que diz respeito aos buracos azuis, este parece bastante simples à primeira vista, mas não é a realidade. O que está abaixo do fundo, a 7,5 metros, é enganador, pois o canto do poço desce por uma rampa de cascalho que conduz a uma câmara subaquática completamente nova. As explorações começaram quando os mergulhadores de grutas repararam nisso e foram identificadas 3 câmaras diferentes abaixo do poço principal. As 2 primeiras câmaras eram, na sua maioria, colunas de água abertas. A terceira câmara tinha um estreitamento difícil de navegar a partir do interior, o que era intimidante para a maioria. No entanto, depois de passar, entra-se numa sala de quase 3 metros de altura com um pouco de ar preso no pico estreito no topo. Na extremidade da terceira câmara, abriu-se um pequeno buraco que não era suficientemente grande para passar. O que estava para lá daquele buraco era demasiado tentador para ignorar. Muitos mergulhadores tentaram passar, removendo cascalho e pedras para o tornar suficientemente grande. Apenas 4 anos antes, em 1979, Don foi convidado para ajudar a recuperar os corpos de 2 homens do Poço de Jacob. Kent Maupin e Mark Brasher entraram na 4ª câmara, mas não conseguiram regressar. Houve um deslizamento de cascalho no estreito túnel de ligação. Os mergulhadores tiveram de passar os seus corpos por um túnel de apenas 60 centímetros de diâmetro. Depois de os homens passarem pelo túnel, um deslizamento de cascalho encheu o tubo estreito. Provavelmente, passaram os seus últimos momentos a tentar limpar as pedras e o cascalho, mas acabaram por ficar sem tempo. A equipa de recuperação de corpos não conseguiu limpar o deslizamento de cascalho para chegar aos corpos de Kent e Mark. O corpo de Mark foi levado pela corrente em 1981, enquanto o corpo de Kent permaneceu na 4ª câmara durante os 20 anos seguintes. Don estava farto de mais vidas a serem perdidas a tentar aceder à ilusória 4ª câmara. Em janeiro de 1980, utilizou cimento e varões para tapar o pequeno buraco, bloqueando a passagem, mas permitindo que a água continuasse a fluir. Parecia que este seria o fim da história da 4ª câmara, mas não foi assim tão simples. Poucos meses depois, os mergulhadores removeram as barras e o cimento, deixando um bilhete numa placa de plástico que dizia: "Vocês não nos podem manter fora." Don tinha feito tudo o que podia para salvar as pessoas de si próprias. E agora estava apenas a tentar instruir os mergulhadores para se manterem longe de tudo. Infelizmente, os avisos de Don despertaram o interesse de 2 dos seus atuais alunos, Richard e Clark. Ouviram falar das missões de recuperação do corpo de Don
e até da sua própria experiência de quase morte na quarta câmara. Don estava a tentar entrar na quarta câmara quando um deslizamento de cascalho o prendeu no espaço estreito de 60 centímetros. Os seus braços estavam imobilizados, pelo que não podia puxar a corda de segurança ou bater no seu tanque para chamar a atenção dos membros da sua equipa. Passados vários minutos, quase se resignou a morrer, sabendo que não se conseguiria mexer e que o seu ar se esgotaria em apenas mais 1 ou 2 minutos. Descreve uma estranha sensação de calma, sabendo que era só isso. O seu depósito estava vazio e até engoliu um pouco de água. Foi nesse momento que teve uma explosão de instinto de sobrevivência, debatendo-se e esperneando violentamente, limpando o cascalho suficiente para poder empurrar de volta. Saiu do túnel e viu ali o seu companheiro de mergulho com o seu regulador estendido para que Don pudesse respirar. Don respirou fundo, engolindo em seco enquanto inspirava, e o medo incrível foi aliviado pelo facto de estar quase morto. No entanto, este alívio durou pouco. À medida que regressava pelas câmaras, a dor do ar que se expandia no seu estômago tornou-se debilitante. O fornecimento de ar do seu companheiro de mergulho estava quase esgotado, pelo que tiveram de continuar a subir para sair da água. O ar é comprimido sob 58 psi, ou 4 atmosferas, de pressão a uma profundidade de 30 metros. À medida que subia, o ar do seu corpo expandia-se para 4 vezes o volume que tinha na parte inferior. Quando voltou à superfície, parecia estar grávido de 9 meses, gritando de dor porque o estômago se tinha rompido completamente. Don relatou estes momentos desesperadores da sua vida para alertar os alunos sobre como até o mergulhador mais experiente pode ficar surpreendido com as mudanças mortais dentro de grutas subaquáticas. Apesar do aviso, Richard e Clark acharam que seria uma grande aventura espreitar esta gruta proibida. O problema com esta viagem era que estes mergulhadores experientes não estavam apenas a mergulhar, mas também a mergulhar em grutas. São 2 atividades distintas, com regras e riscos adicionais. A confiança na resolução de problemas que acompanha a experiência de mergulho pode não ajudar em nada numa situação de gruta. Não sabiam que deveriam manter uma linha de segurança para marcar claramente o caminho. Também não tinham experiência em pontapear sapos para evitar que os sedimentos se movessem pelas paredes e pelo fundo de uma gruta. A diferença mais importante é que o simples facto de escalar não o deixará mais perto da segurança. Os mergulhadores desorientados em águas abertas podem simplesmente seguir as bolhas até a superfície. Mergulhadores em grutas não podem. Era quarta-feira à noite, antes do dia de ação de graças, quando Richard e Clark entraram no poço de Jacob, às 20h30. Passaram pelo poço principal e pelas primeiras câmaras sem problemas. Ao mover-se para entrar na terceira câmara, tornou-se claro que a parte perigosa começava ali. Quando o seu corpo passa pela junção estreita, o risco aumenta a outro nível. Não conseguirá nadar rapidamente até ao topo se houver um problema com o seu equipamento. Está preso num ambiente apertado que exigirá uma saída lenta e metódica. Os 2 homens estavam ansiosos, mas entusiasmados, para a próxima parte da exploração. Chegaram ao pequeno buraco que leva à quarta câmara. Richard e Clark aproximaram-se do buraco e começaram a remover os seus tanques. Teriam de empurrá-los separadamente enquanto espremiam os seus corpos pela pequena passagem. Richard atravessou o túnel enquanto Clark esperava. Clark esperou alguns instantes para o deixar passar e começou então a retirar o seu próprio tanque. Dirigiu-se para a abertura quando viu o rosto do amigo a empurrar com uma expressão frenética de angústia. Richard irrompeu pelo buraco com uma força selvagem, atirando o corpo contra as rochas. De repente, Clark percebeu o que estava errado. Richard não tinha o seu depósito de ar. Ele estava a sufocar. Pegou no seu próprio regulador e enfiou-o na boca de Richard para que pudesse respirar. Passado um momento, começaram a respirar
como amigos, passando o regulador de um lado para o outro à medida que saíam da gruta. Isto exigiu uma quantidade incrível de paciência, calma e confiança para regressar através da passagem entre as câmaras 2 e 3. Foi necessária uma coordenação muito delicada, numa luta desesperada por ar. Cada homem revezava-se a respirar no regulador. Depois, sustinha a respiração e passava o bocal ao outro. Tudo isto enquanto se movimentava num espaço apertado e descobria para onde ir a seguir, sem levantar muito sedimento. Foi um desafio incrível, mas estavam a conseguir. Richard e Clark entraram na primeira câmara com algum alívio, sabendo que estavam perto. Estava escuro lá fora, pelo que não havia qualquer raio de sol para guiar o caminho até a superfície do poço principal. Os mapas e as descrições de túneis são enganadores. Estas passagens não são caminhos retos e suaves através das grutas. Na verdade, são irregulares e irregulares, difíceis de manobrar e podem causar desorientação facilmente. Moviam-se lentamente devido ao tanque de ar partilhado, mas escalavam a parede até a saída desta câmara. À medida que avançavam, um som irreal fê-los parar. O depósito à frente deles fez um som metálico oco, indicando que estava basicamente vazio. De alguma forma, atingiram um teto. Deslocaram-se para a esquerda e para a direita, sentindo o teto acima enquanto as paredes caíam à sua volta. Esta percepção devastadora deixou-os em pânico, algo que não pode ser medido. Os homens estavam presos e tinham acabado de dar o último suspiro. Clark tinha acabado de respirar fundo e sabia que o tanque estava vazio. Os olhos de Richard estavam arregalados, já sustinha a respiração e tateava o teto tentando encontrar uma abertura. Eles estavam em apuros. Clark percebeu imediatamente que estavam na lareira falsa da primeira câmara. Uma chaminé falsa é um túnel dentro de uma gruta que parece levar à superfície, mas na verdade é um beco sem saída. Num acesso de desespero, empurrou-se de novo para debaixo da parede de onde tinham vindo por 6 metros e voltou para a primeira câmara. Eram quase 7,5 metros até ao topo desta câmara, e depois mais 7 metros até a superfície do poço principal. Clark emergiu da superfície da água e respirou fundo, desesperadamente, depois de nadar freneticamente 23 metros com uma única respiração. Foi libertado e estava realmente vivo. Foi um milagre. A euforia deu lugar ao terror total para o seu amigo Richard, que ainda estava na água e o tempo estava a esgotar-se. Eu sabia que o Richard estava morto. Esperou alguns momentos para ver se conseguia voltar à superfície e depois chamou a polícia para pedir ajuda. Don recebeu a chamada de resgate dos mergulhadores e chegou a Jacob's Well em menos de 1 hora. Ao chegar, ficou chocado ao descobrir que 2 dos seus alunos estavam envolvidos no incidente. Eram mergulhadores experientes, mas mergulhar em grutas era algo completamente diferente. As câmaras inferiores estavam cheias de sedimentos, pelo que esperaram até de manhã para recuperar o corpo de Richard. Era evidente que não havia para onde ele ir na lareira falsa, e Clark descreveu exatamente onde encontrá-lo. Infelizmente, Don ajudou a recuperar o corpo de Richard no dia seguinte. Apesar dos seus contínuos avisos e até da criação de uma barreira física na quarta câmara, outra vida foi perdida no poço de Jacob. 1 ano depois, Wayne Russell morreria na quarta câmara enquanto mergulhava com amigos. Don também estava lá para recuperar o seu corpo. Finalmente, o objetivo de Don de restringir as câmaras foi alcançado. O Departamento de Parques do Condado de Hayes autorizou apenas um grupo a explorar Jacob's Well para além dos seus 12 metros de profundidade. O Jacob's Well Exploration Project conduziu uma exploração exaustiva dos milhares de metros de passagens deste sistema de grutas. Foi instalada uma nova grade a 12 metros e todo o mergulho recreativo está proibido. Estima-se que pelo menos 8 e possivelmente até 12 pessoas
tenham perdido a vida a mergulhar no poço de Jacob.